Bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live Lipo em Pauta, onde eu tiro todas as suas dúvidas relacionadas ao processo de emagrecimento, ao processo de desinflamação. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, meninas? Bom dia. Bom dia, Rose, tudo bem? Cleonice, Luciene. Ótimo dia, Gislaine. Vívia. Irene, Andréia, ótimo dia. Vamos lá? Me conta qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade no processo de emagrecimento. Também tô, Cleonice, com saudades de você. Como é que você está? Ótimo dia. Bom dia, Edilene. Kátia. Coloque aqui as dúvidas de vocês. Olha que semana passada a nossa live foi mega especial, né? Vocês fizeram perguntas, assim, diferentes. Falamos sobre cortes de carnes, né? Que antes vocês não sabiam, que vocês estavam escolhendo carnes gordurosas. Adrica, saudades, tanto tempo, verdade, né? A Irene colocou assim, ó, tô na menopausa e ganhei muito peso. Depois de um certo tempo, né, gente, com a menopausa tem a queda do hormônio, tem a queda da massa magra e por conta disso a gente tem uma maior facilidade de armazenamento de gordura. E se você não cuida da sua alimentação, se você não limpa o seu organismo das toxinas que o nosso corpo acaba acumulando através de alimentação errada, através de medicamento, às vezes até mesmo de inalação de poluição, o que acontece com o nosso corpo? Piora ainda mais essa questão do quadro de gordura acumulada, né? Então, o que eu tenho que fazer para poder parar de ganhar peso? Para justamente perder peso de forma saudável, de forma sustentável. Eu preciso adequar a ingestão de água, eu preciso eliminar ou até mesmo diminuir a quantidade de alimentos ultraprocessados no meu dia a dia, bolachinhas, aquelas coisas, sabe? Macarrão instantâneo, temperos prontos, essas coisas eu preciso diminuir frequência e quantidade no meu dia a dia para poder desinflamar o meu corpo, né? O que mais que eu preciso fazer? Vocês sabem? Consumir mais folhas verdes escuras, frutas cítricas, frutas vermelhas, que são antioxidantes, que vão me ajudar a eliminar tudo isso que tá parado dentro do meu organismo, que não faz parte dele, né? Faz sentido para vocês? O que mais que eu preciso fazer? Ter uma boa mastigação. E ontem eu tava pegando até no pé das minhas meninas do lado do Lipomax, que eu falo assim, não é só sobre estruturar a alimentação, mas eu também preciso fazer o quê? Olhar outras coisas que estão relacionadas com o processo do quê? De saúde. Como que minha saúde tá de modo geral? Como, por exemplo, o sono. Como é que tá? Será que eu tô dando importância para a qualidade do meu sono? E o gerenciamento do meu estresse? Será que eu estou gerenciando adequadamente o meu estresse? Porque tudo isso influencia na questão da perda de peso. Não é só sobre contar calorias. E vocês ficam fissurados somente em contar calorias. E não olhar para esse tipo de coisa. A Mara tá perguntando assim, ó, fui na nutricionista, ela falou que eu estou perdendo. Mas massa magra, isso é ruim? Com certeza, ela tem 53 anos. Sim, isso é muito ruim, porque massa magra é musculatura. Musculatura não é para perder. Se você perde a musculatura, o que acontece com você? Você tem dificuldade de mobilidade, você tem dificuldade de andar. Depois de um certo tempo, você tem dificuldade de levantar da sua cama. Coisa simples do dia a dia, você vai começar a ter dificuldade. Entendeu? E sem contar que quando você perde massa magra, você dá espaço para você ganhar gordura.
mesmo comendo exatamente a mesma coisa que você está sempre comendo. Entende? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Não é para perder massa magra. É para você construir a massa magra. Ainda mais com 53 anos, né, gente? Que depois da menopausa a gente já tem a perda da massa magra de forma natural. Até mesmo para quem já faz atividade física, né? Só que a gente precisa reconstruir. Como que a gente reconstrói a massa magra? Com a alimentação mais atividade física. E a atividade física relacionada à musculação. O que mais de dúvida vocês têm? Coloquem aqui. A Selma colocou assim, ó, ontem a fruta que consumi após o jantar foi o morango. Excelente, porque morango, gente, eu tô falando até que tem um cebolinho, molango. Morango tem baixo índice glicêmico e assim, tem pouquíssima caloria, vocês sabiam disso? Dá pra comer bastante e assim, te ajuda muito no processo, porque é fruta vermelha, né? Te ajuda bastante, porque é uma fruta que tem bastante oxidante. Certíssimo, Selma. A Thelma colocou assim, ó, eu não durmo nada, Nutri, só com remédio, né? Mas eu não quero mais tomar esse remédio, já tomei por 11 anos. Então, na verdade, Thelma, você tem que fazer o processo de desmame junto com o seu médico, tá? Não é uma coisa do tipo assim, hoje eu decidi parar com a medicação, já que você toma a medicação 11 anos, né? Então, você tem que fazer de forma gradativa. E qual que é a minha orientação com relação a isso? Você fazer o desmame com o seu médico da medicação e fazer a higiene do sono. Como que é essa higiene do sono? É baixar as luzes quando tá anoitecendo, é comer coisas leves, mas que sejam realmente nutritivas para o seu corpo desinflamar no período da noite, né? O que mais que você tem que fazer? Se você gosta de chás, por exemplo, um chá que é muito bom, que pode te ajudar na qualidade do seu sono, é a questão do chá de mulungu. Também te ajuda bastante, tá? Então, é fazer a higiene do sono. Se você gosta de chás, você pode introduzir esse chá que também ajuda, né? Pode ser outro chás também que você gosta, por exemplo, como chá de hortelã, chá de camomila, chá de melissa, né? Que são chás calmantes que pode ajudar na qualidade do sono. E ter horário para você ir deitar e ter horário para você ir acordar. Eu sempre falo isso porque o nosso corpo ele gosta de rotina. E muitos de vocês não têm rotina com relação a isso. Vocês deixam solto. Por exemplo, eu vou assistir uma série. Então eu vou assistir até acabar a série. Pode ser que acabe 1h da manhã, como pode ser que acabe 2h da manhã, eu fico lá assistindo, sabe? Outra coisa que as pessoas fazem muito errado e que isso influencia diretamente, sabe o que é? As pessoas trabalham fora, daí depois quando voltam pra casa, aí elas organizam alguma coisa, comem alguma coisa e tal, aí depois sentam no sofá. Aí até o processo de ir pra cama, você tira uma soneca ali, sabe? Você cai num soninho ali, você fala, é tão gostoso, isso não tem problema nenhum. Não, é aí que você acorda mais cansado ainda. É aí que você acorda com aquele sentimento que um trator passou em cima de você. Sabe assim? Que você não descansou, por quê? Porque você não entrou no sono profundo. E por mais que essa soneca for super gostosa, quando você vai pra cama, você não pega mais no sono pesado que você tinha que pegar, entendeu? Isso influencia diretamente no seu processo de emagrecimento. E outra, no seu processo também de qualidade do sono. Então, não é interessante você fazer esse tipo de coisa. O que fazer para poder acelerar o organismo? O metabolismo, para você acelerar, você precisa comer bem, né? Para você limpar essas toxinas que nem eu falei para vocês. Porque essas toxinas, na verdade, influenciam diretamente no funcionamento de todos os seus órgãos. Então, eu preciso limpar o meu organismo. Como que eu limpo o meu organismo? Tomando água adequadamente, consumindo proteínas mais leves em todas as refeições. Você tem consumido proteínas? Ovos, frango, peixe, pode ser tofu, pode ser proteínas vegetais também, para poder acelerar o seu metabolismo. Você está fazendo isso?
Você está consumindo vegetais tanto na hora do almoço quanto na hora do jantar? Pode ser vegetais crus, pode ser vegetais cozidos, mas o importante é colocar vegetais. Aí a Selma perguntou aqui, e o caqui Nutri, o que você me fala? Ele tem alto índice glicêmico, mas isso não quer dizer que ele seja uma fruta ruim. O caqui é bom, só que você tem que acompanhar ele dentro de uma refeição que tenha proteína, para poder segurar esse índice glicêmico e não deixar você ter um pico de insulina no seu sangue, que isso interfere diretamente, não somente no processo de emagrecimento, quanto a longo prazo, quando você faz isso, a sua glicose de jejum pode dar alterada e também a sua hemoglobina glicada, entende? Mas isso com qualquer tipo de fruta que você coma sozinha, como isolada. Agora, desde que você coloque dentro de um contexto, não tem problema nenhum, entendeu? A Cleonice colocou assim, ó, estou consumindo ameixa, Débora, porque o doce é vilão de vez pra mim, da vez pra mim. Comprei um potinho de ameixa seca e estou fazendo uso. Só que você tem que tomar cuidado, Cleonice, porque assim, muita gente me fala sobre isso. Nossa, Débora do céu, eu não como açúcar porque açúcar me faz mal e tal, quero emagrecer, daí vai lá e troca por fruta seca. Ameixa, tâmara, né? Damasco, uva passa. Só que o que acontece? A fruta seca ela é 3 vezes mais doce do que a nossa fruta comum. Então, se você exagerar na quantidade, ela é praticamente um doce, entendeu? Então, tem que tomar cuidado na quantidade que você ingere isso e como você ingere. Se você coloca, por exemplo, de forma aleatória, no meio da manhã eu coloco isso, no meio da tarde eu coloco isso, só a ameixa, só a tâmara. Isso tem alto índice glicêmico. Isso vai atrapalhar seu processo de emagrecimento e também a questão da sua glicose, entendeu? Só tomar cuidado com relação a isso. A Glaucia falou assim, ó, Nutri, já faz 3 anos que retirei a vesícula e após a retirada, engordei demais. Tem alguma dieta específica? Na verdade, você não pode mais consumir gorduras, inclusive carnes vermelhas gordurosas, né? Você tem que evitar carnes vermelhas porque você não faz mais o processo de digestão dele. E por isso que você pode vir a ganhar peso, porque daí você fica insistindo em consumir esse tipo de alimento. Você pode ver que pode soltar o seu intestino dependendo do tipo de carne que você consome. E você vê que você fala assim, nossa, soltou meu intestino, as fezes saíram amareladas, né? Então, seu corpo não tá digerindo, né? E isso vai fazer com que você armazene mais toxinas no seu organismo. Então, carnes vermelhas é bom evitar, coisas gordurosas você deve evitar, alimentos ultraprocessados, entendeu? Isso você tem que evitar. Não é uma dieta em si específica, você só pode consumir certo tipo de fruta, você só pode consumir certos tipos de carboidrato, não. Mas o que você tem que evitar são essas coisas que você não faz mais processo, que você não faz mais digestão. Só isso. Pode comer sopa de ervilha no jantar? Não, você até pode, porque ervilha, gente, ela é uma proteína vegetal, né? Só que só proteína vegetal eu não acho tão interessante, porque ela tem um lado do carboidrato e tem um lado da proteína vegetal, né? Então, você pode colocar também uma proteína para poder acompanhar. Um frango desfiado, um ovo cozido. Só que assim, eu não colocaria com frequência pensando no processo de emagrecimento, porque querendo ou não, um prato de ervilha, ele ainda acaba sendo mais calórico do que, por exemplo, uma sopa que vai vegetais que tem mais água, como, por exemplo, abobrinha, chuchu, entende? Então, eu vou colocar também, por exemplo, brócolis, couve-flor nessa sopa. Eu posso bater essa sopa e colocar como uma proteína. Nossa, ela é muito mais digestiva, ela é muito menos calórica do que a ervilha em si, porque a ervilha, ela também não deixa de ser uma leguminosa, que é parente do feijão, e ela tem fatores antinutricionais. Se você consumir à noite, pode dar gases em você, esses fatores antinutricionais, né, que tem mais enxofre no alimento, né? Então, ele é mais difícil de ser digerido.
Mas é só isso, só. Então, se você quiser consumir uma vez ou outra, não tem problema nenhum, mas eu não colocaria com frequência. Entendeu? Ai, meu nariz tá me incomodando. A Mara colocou assim, ó, posso colocar o caqui no meu café? Se você tiver com proteína aí no seu café da manhã, sim, sem dúvida. É melhor você colocar o caqui no café da manhã do que você colocar o caqui no jantar. Por exemplo, à noite eu colocaria que nem a Selma fez, frutas de baixo índice glicêmico, como por exemplo morango, melão, à noite. Entendeu? Pera, maçã. Ah, que belezinha, Cleonice. Ela disse que fez alguns exames e o médico disse que tá tudo ok. Excelente. A Raquel falou assim, ó, ela fez bariátrica, é difícil ingerir as proteínas nas quantidades adequadas durante a refeição. Isso é verdade mesmo, Raquel. Então daí, nesse caso, eu falo pra você que você tem que suplementar com proteína, tá? Daí não tem outro jeito. Aí tem que suplementar com a quantidade de proteína, porque senão você vai perder muita massa magra e depois, no caso, você pode vir a ter um reganho de peso, tá? Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. A Silvia perguntou assim, Nutri, fale a respeito dos adoçantes. Então, os adoçantes mais indicados são os adoçantes naturais, né? Como, por exemplo, os adoçantes xilitol, eritritol, estévia. O estévia, eu não gosto muito de recomendar ele porque ele deixa gosto residual. Então, toda vez que você vai tomar, por exemplo, um café, aí chega no final do café, deixa um pouco da sua boca amarga, sabe? Então, eu gosto mais do xilitol, do eritritol. Mas tem gente que super se adequa à questão do stevia, então tá tudo bem. É só mais questão de sabor mesmo que ele acaba envolvendo, que eu não, por isso que eu não acabo indicando tanto ele, tá? Mas é mais isso. Esses três são mais indicados. Agora, os outros que são os mais comuns, né? Aquele que é o aspartame, esse tipo de coisa, ele não é bem metabolizado pelo nosso fígado. Então, por isso que eu acabo não colocando ele, porque ele acaba sendo industrializado, tá processado e tudo mais. Então, ele pode causar retenção de líquido em você. Para quem tá muito inflamada, pode piorar o quadro de dores, principalmente nas articulações, esse tipo de coisa. Não chega a ser aquele terrorismo que nem as pessoas falam, né? Nossa, os adoçantes artificiais, então, eles causam câncer, aquela coisa toda. Não é bem assim, sabe? Depende do uso também que você faz, né? Se você abusa na quantidade, já falei pra vocês, né, que teve um caso que eu perguntei pra pessoa assim, pra minha paciente, nossa, olha, quanto de adoçante você utiliza? Aí ela pegava assim o copo e falou assim, não sei, porque na verdade eu aperto o esguicho. Eu falei, gente, como assim eu aperto o esguicho? Como que contabiliza isso? Porque eu perguntei quantas gotas você utiliza. Ah, não sei, porque é esguicho que eu faço. Eu aperto umas 2, 3 vezes. Eu falei, gente do céu, é muita coisa, né? É um exagero. Tá? Então, imagina, por um tempo prolongado, com certeza, porque o alimento está processado, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O cacau em pó, ele tem propriedade de antioxidante. Se você compra aquela lá que é 100% cacau, né? Então, eu gosto muito de colocar ele no café da manhã, viu? No café da manhã, porque ele é antioxidante e tudo, então no café da manhã ele é melhor do que à noite. Porque à noite, na verdade, você tem que comer coisas mais leves, né, mais digestivas. Então, o que que você ia colocar com esse cacau? Entende? Não faz sentido. Não teria como encaixar ele à noite, no caso. Ai, gente, só um minutinho que meu nariz aqui tá demais. Calma aí que eu já volto. Calma aí que eu já volto. Não tô aguentando meu nariz, não. Voltei. Pronto, voltei.
Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. A Cacau perguntou assim: qual o melhor whey para quem é intolerante à lactose? São os wheys vegetais. Eu coloco os wheys vegetais. Eu nem coloco o isolado, gente, porque o isolado, ele ainda tem uma porcentagem de lactose, né? Então, isso daí pode inflamar o seu intestino, pode te deixar com gases, deixar com a barriga dura, esse tipo de coisa, né? Aí interfere diretamente. Então, por isso que eu falo, é melhor você comprar o whey protein vegetal, à base de arroz, à base de ervilha, tá? Bom dia. Ah, Veraci, ela tá perguntando como é que foi depois do susto, né? Veraci, tô super recuperando. Ó como é que tá a mão. Agora já dá pra mostrar pra vocês. Ó como é que ficou. Agora tá super belezinha. Aqui antes não dava pra mostrar, ficava com a faixa, né? Mas aí o queimado, como é que tá? Tá super recuperando. Agora eu tô usando uma outra pomada. Nossa, que melhorou muito a minha mão, muito. E agora tá bem, graças a Deus. Tá recuperando. Aqui o cabelo, ó, vocês estão vendo? Tô até com uma presilhinha, ó, porque queimou aqui o cabelo, ó. Aí só fica pra cima, né? Não tem outro jeito. Mas nossa, graças a Deus. Obrigada por perguntar, viu? Deixa eu ver. Posso comer grão de bico à noite? Grão de bico, Alcina, ele é uma leguminosa, né? Então é como se fosse um feijão, uma lentilha, uma ervilha. Então tem fatores antinutricionais. Eu não colocaria no período da noite, tá? Eu colocaria mais na hora do almoço. A não ser que você faça hummus, por exemplo, que daí é a pastinha do grão de bico. Ele é mais digestivo do que você comer o grão de bico mesmo, entendeu? Ele em formato de grão. Aí sim, tá? O que aconteceu? Eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente antes do feriado. Eu fui. Gente, foi terrível, né? Falei pra vocês. Tinha um richô, aí eu fui me servir. Aí o moço que tava tomando conta, ele falou assim: ah, pode se servir e tal. Daí eu fui lá pegar, tinha uns caldinhos de entrada, eu fui pegar, peguei. Na hora que eu peguei, ele queria mexer no richô. Daí só que, sabe aquele negócio de colocar fogo embaixo? Ele usou álcool em gel. Aí na hora que ele colocou o fogo, aquele fogo subiu, ele levou um susto, jogou no chão. Na hora que ele jogou no chão, veio tudo em mim. Só que daí na hora que veio tudo em mim, eu coloquei a mão assim, ó. E mesmo assim, quem pegou o fogo aqui no meu cabelo, pegou fogo aqui na minha sobrancelha, ó. Pegou fogo aqui na minha mão, pegou fogo aqui no meu braço, na minha roupa e na minha barriga. Vocês acreditam num negócio desse? Ai, foi coisa de Deus mesmo, né? Que daí só aconteceu isso. Agora tô trocando de pele, o cabelo vai crescer, mas graças a Deus, tô super bem. Mas foi isso que aconteceu, um acidente com fogo. Acredita? Um acidente com fogo. Ai, foi terrível, porque depois eu fiquei sonhando vários dias que eu tava pegando fogo. Eu assustava, assim, comigo mesma, sabe? Eu falava, meu Deus, não é possível. Mas agora, recuperada, gente. Passou. É, tenebroso, né? Foi um susto mesmo. Foi um susto mesmo. Mas eu tô bem, gente. Tô aqui. Foi um livramento. É isso mesmo. Foi um milagre. E agora o mão tá super recuperando. Agora tá bonitinho. Agora tá bonitinho de ver. Nossa senhora, porque tudo isso aqui tinha virado bolha. Tudo isso aqui tinha virado bolha. E agora eu tô super bem. Obrigada pelo carinho, viu? Foi um corre-corre, gente do céu. Nossa senhora. É, foi um livramento mesmo. Foi. Ah, obrigada, Cleonice. Mas me fala, qual que é a dúvida de vocês? Agora eu já contei pra vocês o acidente que aconteceu. Foi mesmo? Agora vocês têm visto, né? Nos meus vídeos com a mão enfaixada, né?
que será que aconteceu? Foi isso. Foi com queimadura de 2º grau. Nossa senhora, gente, dói muito, viu? Nossa, dói demais. Mas assim, eu agradeço muito a Deus porque não pegou no meu couro cabeludo, né? Pegou aqui, ó, no cabelo. Pegou aqui na minha franja, aqui, ó. Mas não pegou no couro cabeludo. Deu tempo de apagar. Vamos lá. Quero tirar as dúvidas de vocês para poder ajudá-las. Coloquem aí as dúvidas de vocês. Deixa eu ver. Vanderlei, eu tento emagrecer e não consigo. Não sei por quê. Eu não consigo emagrecer 1 a 2 quilos no mês. Não passa disso. Então, porque às vezes vocês estão fazendo modo de recompensa, né? Vocês fazem o quê? Pegam durante a semana, falam assim, vou fazer tudo certinho durante a semana, segunda a sexta-feira. Aí chega final de semana, você deita e rola. Tudo que você não comeu durante a semana, você come no final de semana. Aí não tem como, né? Por isso que tem que ter equilíbrio, por isso que você tem que fazer uma constância nisso. Uma constância. Ontem mesmo eu tava pegando no pé das meninas também do Lipomax, falando para elas, olha, é importante vocês abrirem a oportunidade de comer algo diferente do dia a dia, né? De você querer comer um hambúrguer, você ir lá comer um hambúrguer, de você querer comer uma pizza, ir lá comer uma pizza. Só que não precisa comer justamente 8 pedaços de pizzas. Você pode pegar 2 pedaços de pizzas e ficar super satisfeita, não precisa? Você não precisa pegar um hambúrguer, no caso, que tenha 10 milhões de coisas. Não, você pode comer um hambúrguer simples. Você não pode comer um hambúrguer simples, só com uma saladinha, alguma coisa desse tipo? Você não precisa pegar com 5 queijos, com 5 tipos de molho, com não sei o que lá. Não, é o básico. Para você matar a sua vontade. Não é matar a sua ansiedade. Não é matar um sentimento extremo dentro de você. Entende? E não deixar tudo pro final de semana. Você quer comer a pizza, você quer comer o hambúrguer, você quer comer um prato de macarrão inteiro, você quer tomar o refrigerante, você quer tomar o seu sorvete, você quer comer o chocolate, tudo no final de semana. Aí, durante a semana, você faz um cálculo de cardápio de 1.000 quilocalorias por dia. Quando chega no sábado, você já atingiu mais de 3.000 quilocalorias. Mais no domingo, 3.000 quilocalorias, e daí? Aí você chega na segunda-feira para poder pesar, você realmente não perde nada. Você fala, gente, eu fico me esforçando, mas será que você tá realmente se esforçando nesse quesito? Sem contar no detalhe assim, que eu pego muito no pé das meninas também. Chega no final de semana, você não toma água direito. Porque daí você fala assim, eu tô em casa, daí tem um monte de gente em casa e não sei o quê, daí eu quero dar atenção para as outras coisas e tal, e esqueço da água, então. Aí você se inflama de novo, daí você enche de novo. Daí você não consegue nem perder 2 quilos no mês. Você nem consegue perder 2 quilos no mês. Entendeu? Cacau, ela tá perguntando assim, como fazer reposição hormonal para quem está com os hormônios lá embaixo? Daí tem que ser com o médico, tá? Porque daí ele precisa saber a dosagem, tudo certinho, e passar para você. Reposição hormonal é só com o seu médico de acompanhamento, não tem outra coisa. Fiz a bariátrica, estou engordando muito, porque na verdade a bariátrica, ele trabalha muito com a questão do apetite. Outra coisa que a cirurgia nem a medicação faz, sabe o que é? Trabalhar aqui, a mente. Como que você lida com as suas emoções durante as refeições? Isso que precisa mudar. Eu falo que é mudar uma chavinha aqui dentro. Enquanto não muda uma chavinha aqui dentro, você não consegue se relacionar verdadeiramente com o alimento. E por isso que quem depois faz a cirurgia bariátrica começa a não ter controle mais com a alimentação. Por quê? Porque não soube lidar com isso, não trabalhou com isso. Tem que ir na raiz do problema. E a cirurgia não faz isso, não vai na raiz do problema. Ele só tampa o sol com a peneira. Ele tira a sua gordura de qualquer jeito do seu corpo. Entende? Por um certo tempo. Depois disso, o que acontece? Você continua com os velhos hábitos, porque você não mudou aqui, Então tem que mudar aqui primeiro. Então eu posso consumir sim coisas diferentes, que nem eu estava falando, alimentos palatáveis, que é um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa diferente, mas eu preciso ter dentro de mim, eu preciso saber que eu preciso consumir com equilíbrio. E esse equilíbrio, eu não tô falando em comer grande quantidade de uma vez, né? Você fala assim, nossa senhora, é isso que eu preciso controlar, somente a quantidade? Não, é a frequência disso no seu dia a dia.
Entende? Você sabe que aquele alimento não te fornece nutriente nenhum, por que você quer comer todo dia? Que vantagem que você vai ter naquilo? Não vai ter vantagem. Então, é mudar a cabeça. Enquanto você não muda a cabeça, você vai ter o reganho de peso. Você vai ter o reganho de peso. E isso não vai ser de um dia pra noite. Não vai ser saindo daqui da live que você vai falar assim, nossa, deu um start na minha cabeça, agora eu já sei que eu preciso dominar o meu pensamento. Não, é um processo, né? E emagrecimento é um processo. É um processo que você aprende a se relacionar com a comida. Onde você aprende estratégias nutricionais para você compor as suas refeições de acordo com o que o seu corpo realmente precisa, né? Para poder eliminar tanto toxinas quanto gordura. A Rose colocou assim, ontem meu marido trouxe um refri H2O, sério. Só consegui beber 2 goles, graças a Deus. Então, mas qual que é a necessidade de você tomar? Porque você já sabe que é um refrigerante, né? Mas qual que é a necessidade de você tomar 2 goles? Entende? Qual que é a necessidade? Você sabendo que aquilo lá não tem nada de bom pra você. Entende? É sobre isso. É você se questionar quando você estiver à frente da comida e falar assim, nossa, isso aqui realmente vale a pena? Isso aqui faz algum sentido pro meu corpo? Vai me ajudar no processo de alguma maneira? Através de nutrientes, através da caloria, alguma coisa desse tipo? Já parou pra pensar, Rose? Eu não sei se vocês já viram, mas tem muita gente que fala essa frase, fala assim, olha, enquanto você não tiver pensamentos magros, você não consegue emagrecer. E é verdade. Pensamentos magros não é sobre você passar vontade, não é sobre você passar fome, não é sobre isso. É sobre você entender o que realmente faz sentido para você. Pensamentos magros, entendeu? Enquanto você não tiver pensamentos magros, realmente você não emagrece. Gente, são 3 coisas que emagrecem, né? A questão da sua cabeça. Tem gente que é tão negativa que fica no ponto assim, é porque eu não consigo, porque tudo é muito difícil. Porque não sei o quê. Isso trava a sua mente, gera um sentimento ruim, e esse sentimento ruim faz você ter escolhas ruins relacionadas ao emagrecimento. Faz sentido para vocês? São essas 3 coisas. Então, se você implanta pensamentos positivos, isso vai gerar sentimentos positivos e você vai ter melhores escolhas. Começa a analisar o que você pensa sobre os alimentos. É engraçado que eu acabo lembrando muito das minhas meninas lá do Lipomax. Ontem a Solange estava comentando, né, que no final de semana ela teve uma festinha de um familiar dela e tudo, aí tinha crepe, essas coisas todas, e ela acabou colocando no nosso grupo de acompanhamento, falando que ela tava meio receosa, né, com aquela culpa, tal, de comer alguma coisa diferente. Falei pra ela, mas meu Deus do céu, desde quando isso? Não é sobre terrorismo. Nenhum alimento isoladamente, quando você come em um evento, por exemplo, vai fazer com que você engorde, que você emagreça. Não tem isso. Não tem. Um alimento específico não tem esse poder de emagrecer e te engordar, se você consome de forma equilibrada, sabe? E ontem a gente conversou sobre isso, sabe? Eu falei, gente, tem que mudar essa mentalidade. Ela falou assim, depois ainda fiquei com esse sentimento, mas já mudei a ideia. Eu falei, não é isso. Eu comi de forma equilibrada, sabe assim? Tá tudo bem, pronto, passou. Na outra refeição já tava fazendo o que tinha que ser feito, pronto, virou o jogo. Sabe? Você não fica se martirizando, você não fica o tempo todo assim, ai meu Deus, eu estraguei tudo, nossa, joguei tudo no lixo, tudo que eu fiz nesse processo. Não. Entende? Tem que mudar aqui, ó. Aqui. Rose, tem que diminuir. Ela falou assim, tem como reduzir de 3, 4 vezes de ir ao banheiro à noite? Tem que reduzir isso.
Primeiro que a ingestão de líquido sua tem que ser no máximo até 5 horas da tarde. Eu nem falo 6 horas pra você. Então, sua meta de água você tem que bater até 5 horas da tarde. Depois, se você tiver uma sede, você só toma um pouquinho de água e nada mais do que isso, entendeu? Pra não interferir nesse período da noite. Nada de chás à noite, assim, de diurético, sabe? Esses chás que eu falo pra vocês sempre. Ah, eu vou tomar chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, chá de folha de louro. Não pode consumir à noite, porque senão você vai querer ir ao banheiro depois, né? Esse tipo de chás diuréticos não é interessante, ainda mais agora no período do frio. Interfere diretamente, tá? Em ir ao banheiro. Tem que reduzir. E outra coisa, não é só sobre redução do líquido no período da noite. Você tem que desinflamar o seu organismo. Porque muitas das vezes que você vai ao banheiro para eliminar xixi no período da noite é porque você tá muito inflamada. Rose, essa questão sua do exame ultraabdominal, né? Deu pedra na vesícula e tudo mais, né? Quem tem que avaliar tudo isso daí é o seu médico, tá? O seu médico que pediu os exames, ok? Ufa, graças a Deus, Lucinéia. Ela falou assim, eu não tomo refri nem suco de caixinha. Eu adoro um refrigerante, viu? De vez em quando. Eu tomo, sim, um copinho. Mas agora, de vez em quando, isso não influencia. Agora, você colocar todo santo dia, daí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. É uma coisa que todo mundo precisa, viu, Jaqueline? Preciso trabalhar minha mente. Todo mundo precisa. Todos os dias a gente precisa desenvolver essa parte. Porque vocês sabem, né? Nosso cérebro é uma musculatura. Então a gente tem que treinar a nossa musculatura aqui, ó, com pensamentos positivos. Se a gente não treina ele com pensamentos positivos, fica muito difícil de levar pra frente, né? Muito difícil. Qualquer que seja a situação. Então, isso daí não é saudável. E as pessoas ainda, elas são tão resistentes com relação a esse negócio de, eu vou no banheiro e acho que isso é super saudável no período da noite, né? Porque depois eu volto a dormir tranquilamente. Mas não é questão de você voltar a dormir tranquilamente. O seu sono não está sendo regular. E se o seu sono não está sendo regular, você não tem um processo de desinflamação adequada e você não tem um processo de descanso do seu organismo. Entende? Por mais que você volte a dormir tranquilamente. Não é certo você ir ao banheiro de madrugada. E ponto. Entendeu? Interfere diretamente na questão hormonal nossa, do estresse e tudo mais. Não, isso só dentro da minha metodologia, Vanderleia. Somente dentro da minha metodologia. Para quem realmente faz parte do meu acompanhamento nutricional, tá? Aí sim eu faço o plano alimentar. Para poder desinflamar de forma natural, através da alimentação mesmo. Tem que ser, Jaqueline. Se você tem esse processo de você ir ao banheiro muitas vezes, então, normalmente eu indico até 6 horas da tarde, mas se é uma coisa que nem... eu não lembro quem que tava falando de que 3 a 4 vezes na noite levanta pra ir ao banheiro. Não, daí tem que ser no máximo até 5 horas da tarde, não mais do que isso. Não mais do que isso. Qualquer líquido. Esse é o certo mesmo, Selma. De você tomar um chá pra dormir, mas não levantar por conta dele, porque é uma xícara só que você vai tomar de 200 ml.
Não é isso pra dar vontade de ir ao banheiro, assim, desesperadamente no meio da madrugada. Entendeu? Thelma, e por que você toma remédio pra dormir então, minha amiga? Pelo amor de Deus, daí que não faz sentido mesmo. Você toma remédio pra dormir, você acorda a noite toda pra ir ao banheiro? Não faz sentido. O, o, o remédio não faz efeito. Ai, que belezinha. A Veraci falou assim: ah, eu tomo suco de limão sem açúcar, sem nada, né? Já acostumei sem açúcar e não tomo refrigerante há 28 anos. Que belezinha. Muito bom. Muito, muito bom. Ah, então, tá vendo? Quando você toma o remédio, daí você não vai no banheiro. Olha como que o processo é da cabeça mesmo nossa, né, gente? Como é que pode um negócio desse? Aí você não tem vontade de ir no banheiro, tá vendo? Então é mais trabalhar a mente, Thelma. Entendeu? Tem que trabalhar essa mente aí, Thelma. Virar essa chavinha aí, senão você fica dependente da medicação sem ter necessidade, porque você não tá trabalhando a sua musculatura daqui, ó, com relação a isso. Faz sentido? Que mais? Coloquem aí. As dúvidas de vocês. A Zete falando aqui, ó. Eu dormia às 9 horas, aí quando era meia-noite eu levantava pra ir ao banheiro. Depois mudei. Estou indo pra cama às 10h30. Aí dorme a noite toda e acorda somente no outro dia às 6 horas da manhã. Excelente, Zete. Excelente atitude, viu? Parabéns. Ah, piorou, Rose. Piorou. Ela falou que vai ao banheiro e quando ela vai ao banheiro, ela acorda para poder tomar água, porque ela tem a boca seca. Então, porque você não tá ingerindo a quantidade de água que você precisa durante o dia. Piorou ainda. Daí você tá viciando o seu corpo na hidratação no período da noite que não é para ter. Não é para ter nada. Não é. Tem gente que fala com orgulho, né? Não, Débora, eu acordo de madrugada com sede. Aí eu vou lá, do lado da minha cama tem um copo de água, eu fico tomando água. Ah, gente, isso daí não é certo, não. Não é certo. E para finalizar, vou responder a pergunta da Raquel aqui, ó. Esteatose hepática grau 2, que é a gordura no fígado, né? Quais os alimentos que ajudam? Não é só os alimentos que ajudam. Primeiro você tem que tirar aqueles alimentos que estão inflamando o seu fígado, né? Então, alimentos processados, fast food. Isso daí você tem que diminuir a quantidade de frequência. É a primeira coisa. Açúcares, como é que tá no seu dia a dia. E daí você deve introduzir alimentos que sejam vegetais, frutas variadas, proteínas leves, como frango, peixe, ovos. Então, se você não adequar primeiro esses alimentos que te inflamam, não adianta nada você introduzir alimentos saudáveis, porque eles não vão ser absorvidos, entendeu? Eles não vão fazer diferença. E outra, água para você é fundamental. Então, pelo menos 3 litros de água você tem que bater todo santo dia. Todo santo dia. Uma coisa que ajuda muito é você fazer o seguinte: você toma água em jejum de 500 a 700 ml de uma vez e um pouco antes do seu café da manhã você colocar um outro copinho, que seja metade de um copo, ou até mesmo, ó, essa quantidade de água aqui que eu tô colocando, meio limão espremido, e você toma antes do seu café da manhã. A água com limão antes do café da manhã, ele ajuda a metabolizar coisas ruins do seu fígado.
Então, pode te ajudar no processo. Mas você entendeu? Primeiro, você tem que tomar de 500 a 700 ml de uma vez de água. Depois, passa um certo tempo, você toma essa água com limão. E daí, sim, você vai tomar o seu café da manhã. É isso que você tem que fazer. Vai te ajudar nesse negócio da esteatose hepática. Tá? Certo, meninas? Isso mesmo, Antônia. Não leva mais copo de água pro quarto, não. Não, 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 não. E acho que tá arrasando. Ai, não, eu tô super tomando água até de madrugada. Isso daí tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Água é somente durante o dia que você tem que tomar. Não mais do que isso. Certo? E ó, quinta-feira estarei com vocês novamente aqui, hein? Quinta-feira, 7h07 da manhã. Combinado? Ah, faça sim. Essa história da esteatose hepática que eu falei pra vocês, toma água primeiro, depois toma água com limão e depois toma o café da manhã. Vai ajudar a metabolizar, sim, a questão do fígado. Combinado? Sempre lembrando, tem que tirar o fast food, tem que diminuir a quantidade de açúcar no dia a dia, senão não vai adiantar de nada. Porque não faz milagre. Certo? Gente, um grande beijo. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Bom dia.